Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 21 de abril, o ano é 2025 e nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 11. Jesus, depois da instrução aos seus 12, minuciosas de como seria o seu ministério, ele recebe a visita ali de alguns discípulos de João. Versículo 2 diz assim: João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? Veja que João está preso, ele está sabendo da obra de Jesus, ele foi o precursor de Jesus e ele vai perguntar: é o Senhor mesmo que viria ou a gente tem que esperar outra pessoa? Jesus, ao ouvir isso, ele manda a resposta para João. Ele diz assim no versículos 4 e 5: Ide e anunciai a João as coisas que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Com certeza essa resposta que foi dada a João era suficiente para ele entender. Ele é o Messias, ele é aquele que havia de vir, ele é aquele que nós tanto esperávamos. Depois que os discípulos saem, Jesus ele vai falar sobre João. Ele diz nos versículos 9 e 10: Que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este daquele quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Que coisa espetacular! Jesus está ali falando acerca de João. Ele está lhe dizendo: o que vocês saíram para ver no deserto? Foi uma cana quebrada? Foi alguma coisa estranha? Não, não, não. Vocês foram ver ali alguém que é muito maior que um profeta. Ele diz no versículo 11: entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Que referência espetacular Jesus dá de João Batista, dizendo que não há nenhum nascido de mulher que se compara ao próprio João Batista. É claro que Jesus vai falar que aqueles que são do reino de Deus são maiores do que ele, mas ele está dizendo que João Batista foi o maior ser humano que viveu na face da terra e ele foi o precursor de Jesus Cristo. E aí Jesus, vendo toda essa questão das pessoas estarem criticando tanto ele quanto João Batista, ele aproveita para estar falando com aquelas pessoas, aquela geração. Versículo 16 ele diz: a quem semelharei essa geração? E é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-nos flauta e não dançastes, cantamos-nos lamentações e não chorastes. Ou seja, aquelas pessoas estavam ali, elas queriam, um chegava falando uma coisa, eles reclamavam, outro chegava falando outra, eles também reclamavam. E Jesus diz: olha o que vocês vieram, vocês veio João e você não comendo e nem bebendo, e vocês diziam: tem demônio, ele não come nem bebe, tem demônio. Veio o Filho do Homem, ou seja, eu vim, eu como, eu bebo, estou com os pecadores realmente comendo e bebendo, e vocês dizem: tem aí um comelão e beberrão, um amigo dos publicanos pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Veja que as pessoas da era de Jesus, aquela geração, eles não sabiam o que queriam. Se comia e se bebia era ruim, se não comia e não bebia era ruim também. Mas Jesus, ele vai colocar aquelas pessoas ali a ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra do Senhor. A sabedoria é justificada por seus filhos, os filhos deles veriam o que viria a seguir depois daqueles dias, quando eles rejeitassem o Filho do Homem definitivamente. E ali Jesus começa agora a criticar as cidades impenitentes. Ele vai dizer, versículo 20: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Ou seja, Jesus ele escolheu uma região, e naquela região ali da Galileia foi onde Jesus fez mais milagres, fez mais prodígios, fez grandes coisas ali, mas apesar disso aquelas pessoas ali não tinham se convertido. Ele cita no versículo 21 as cidades de Corazim e Betsaida, e no versículo 23 Cafarnaum, e até compara com cidades como Tiro, Sidom, como Sodoma, Gomorra, que se aquelas cidades tivessem recebido aqueles milagres, com certeza aquelas cidades teriam se convertido. E claro, quando Jesus fala isso, a gente tem que entender que é uma grande realidade. Muitas vezes nós podemos dizer: se isso tivesse acontecido, e se tivesse acontecido, e se tivesse acontecido assim? Nós não sabemos o que aconteceria, mas Jesus, com certeza, ele tem os futuros contingentes todos na palma da sua mão, e ele sabia ali dizer que sim, que aquelas cidades ali que são tão mal faladas ali do Antigo Testamento tivessem recebido os milagres que Cafarnaum, Corazim, Betsaida receberam, elas teriam se convertido há muito tempo. Por fim, Jesus vai fazer um convite especial. Ele diz no versículo 28: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo,
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite especial Jesus está fazendo aqui. Ele convida todos a irem até Ele. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, Ele chama para trazer alívio. Ele diz que Ele tem um jugo. O jugo é aquilo que era colocado no ombro ou no pescoço dos bois para estarem puxando ali o arado, ou puxando alguma coisa que era usada no pasto, e era colocado um jugo sobre 2 bois. E aquele jugo de Jesus, Ele diz, ele é suave, Ele não vai machucar. O meu fardo é leve. Aquilo que você vai carregar estando comigo é leve, não vai trazer peso. E Jesus está te convidando neste dia. Não interessa se você está ouvindo aqui no ano de 2025 ou que ano você estiver ouvindo essa mensagem, o convite continua sendo o mesmo. Esse convite foi feito a pessoas há 2000 anos atrás, mais ou menos, e continua sendo feito a nós. Que nós possamos ir até Ele, que nós não rejeitemos seus milagres, seus sinais, que nós saibamos que Ele é o Messias esperado, Ele levou sobre si os nossos pecados, que nós possamos entregar os nossos pecados, o nosso fardo pesado a Ele, porque Ele está prometendo alívio àqueles que forem até Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo e levando essa mensagem adiante. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.